quando a gente olha para as empresas, não dá para fazer mais sozinho, né? A sociedade ela é tão complexa, as mudanças são tão rápidas, que você pensar que dentro de um negócio você vai ter todas as competências para entregar uma solução sozinho, basicamente estar fadado ao insucesso, né? A gente nunca teve tanta fonte e uma capacidade tão grande de ter um processo de escuta ativa e permanente em relação aos consumidores, para que, a partir daí, a gente possa estabelecer um processo de inovação, de uma reimaginação completa da forma como a gente traduz valor para esse consumidor. Tanto em redes sociais como em plataformas proprietárias de gestão de dados, hoje a gente tem uma capacidade tão granular e praticamente em tempo real de saber como e o que os nossos consumidores de uma determinada característica, seja ela atitudinal, seja ela geográfica, seja ela transacional, o que eles estão fazendo ou deixando de fazer e quais os caminhos, as rotas, as jornadas que têm que ser estabelecidas. Antigamente se pautava em pesquisa, tinha grupos de controle, a gente podia ter, enfim, algum tipo de experimento e assunção do que poderia ou não acontecer. Hoje a gente consegue ver isso on the fly, né? Um pouco a diferença entre o guia 4 rodas e o Waze. Então, poxa, inovação dentro de uma empresa grande, de uma empresa com tanto tempo, como é que isso funciona, né? E eu acredito que só funciona porque é uma empresa que dialoga muito com a sociedade. Então, quando a gente pensa sobre a importância de entender a necessidade do consumidor, de entender o que está acontecendo na sociedade, para ter modelos de negócio, produtos que sejam aderentes a essas transformações, isso está muito imbuído no DNA da Nestlé, né? É parte de como a Nestlé faz as coisas. Então, é vital para o nosso modelo de negócio, para que a gente esteja no mercado, né, como líder nos próximos 100 anos, está acompanhando todos esses movimentos de consumidor. Não só acompanhar essas mudanças da sociedade que impactam, né, nos hábitos de consumo, mas, sobretudo, como que a gente entrega produtos e modelos de negócio cada vez de maneira mais personalizada para esses diferentes consumidores. Então, há pouco tempo atrás, a gente pensava as estratégias de negócio muito olhando a venda, muito olhando o marketing. Hoje a gente precisa olhar em qualquer segmento as estratégias de negócio, como que a gente atende melhor o consumidor, né? E aí, para atender melhor o consumidor, a gente precisa constantemente estar pensando como é que a gente inova, como é que a gente traz novos serviços, novos modelos de negócio para essa necessidade, e isso passa por inovação, isso passa por transformação digital, isso passa por diferentes ferramentas para fazer os nossos negócios servirem os consumidores, né? A gente pode escolher estar no físico, estar no digital, desde que isso esteja atendendo uma necessidade de pessoas que somos nós, né? E isso em todos os setores que a gente pode ver assim, e observar no mercado. É uma transformação, uma evolução importante que a gente está passando como mundo, né, nesse momento. Acho que todos os clientes hoje têm a consciência de que existe uma oportunidade de uma expectativa e de se pautarem cada vez mais e melhor pelos consumidores. E serem, de verdade, o que a gente ouve falar há tanto tempo, que enfim, tem versões aí do data-driven, customer-centric, human-driven e por aí vai. Então, o nível de consciência é pleno, eu diria, no mercado hoje. Precisa ser um alienígena para não saber que isso existe, para não saber a importância que isso tem. A diferença entre ter essa consciência e colocar isso em prática, obviamente, é onde a gente está, eu diria, como mercado. Então, não é à toa que a maior parte dos projetos estruturantes que a gente tem feito passam por aí. Passam por olhar para arquitetura e estrutura, e por que não também para estratégia de dados e de gestão de audiências dessas marcas. E a partir daí, colocar em prática, que a gente brinca aqui de chamar do nosso PPT, que para muito além do PowerPoint, são as pessoas, os processos e as tecnologias corretas para fazer isso acontecer e tirar proveito desse cenário. Então, o mercado inteiro entende que tem essa oportunidade
o desafio hoje, em diferentes estágios de maturidade, está justamente entender qual que é a tua estrutura, qual que é a melhor estratégia e qual vai ser a melhor arquitetura para você desenvolver essa escutativa e essa gestão e inteligência de dados primários, para que a partir daí você possa ir para um outro lugar e possa reimaginar a sua proposta de valor para o consumidor. E o profissional de inovação, ele talvez precisa estar cada vez mais conectado, né, com um Brasil que é extremamente plural. Não significa que uma ativação de produto, um desenho de serviço funciona para o consumidor brasileiro, né? A gente está falando de um país continental, com diferenças extremamente marcadas, e então o profissional de inovação precisa, talvez hoje, não só pensar nas metodologias, não só pensar nos desenhos de mercado, mas ele precisa começar a conhecer esses diferentes clusters de consumidores para gerar experiências de relação com marca, de consumo, que sejam cada vez mais personalizadas em escala, porque a gente está falando de muitos tipos de consumidores com necessidades diferentes. Um olhar cada vez mais sensível às diferenças e às diferentes necessidades de diferentes consumidores, sobretudo no Brasil, com faixas de renda diferentes, com necessidades diferentes, ter esse olhar de que uma solução não responde a tudo e a todos é o eixo central, eu acho, de pensar as estratégias de negócio dentro das companhias hoje sob a luz da inovação. Eu acho que quando você pensa no valor disso tudo, né, tem um primeiro valor importantíssimo do ponto de vista da oportunidade da gente gerenciar dados primários e estar, de fato, muito mais em contato com o que o consumidor precisa e está fazendo. Tem essa oportunidade e o valor que isso gera. O valor que isso gera, no fundo, tem a ver com relevância. Tem a ver com a gente conseguir, a partir desse entendimento, ser muito mais relevante na ponta. Quando a gente fala em human-centric e colocar o humano no centro, antes de mais nada, significa poder voltar a empresa para esse ser humano. E a nossa proposta de valor, o nosso serviço, o nosso produto, para muito além da nossa comunicação, ser personalizado e relevante para aquele indivíduo, e não necessariamente para um grupo mais genérico. A prototipagem, sem dúvida, se torna uma forma de fazer que ela é muito importante para a gente conseguir aprender enquanto a gente faz, né? Eu cada vez menos acredito em uma solução definitiva, porque o contexto muda e a gente, como negócio, tem que responder a contexto. Então, eu entendo que a gente cada vez mais tem que quebrar um pouco com o modelo mental de que a gente vai ter uma solução para tudo e uma solução que é definitiva. Eu sempre converso que a gente está fazendo produtos, serviços que eles são sempre beta, né? A gente está sempre aprendendo, interagindo com o consumidor e trazendo formas de melhorar ou de readequar aquilo que a gente colocou no mercado em função de uma mudança de contexto. Interessante, né? Porque essa é uma conversa que quase sempre começa, quando a gente pensa em como inovar a partir dessa disponibilidade de dados, é uma conversa que quase sempre começa em tecnologia, mas, na verdade, e a gente vê isso ao longo aqui dos projetos, quando você vai ver, talvez o principal fator de sucesso seja cultural, porque essa é uma mudança muito mais do que só de técnica ou ferramenta tecnológica, é uma mudança de cultura. A empresa se pautar, como a gente brinca aqui, de fora para dentro e estabelecer o que ela vai fazer no próximo ciclo de desenvolvimento de produtos de inovação, estabelecer isso a partir desse entendimento externo e a partir do consumidor, estabelecendo o consumidor de fato como o centro do processo, é uma tremenda uma mudança cultural, muito antes de ser uma mudança técnica, né? Uma mudança cultural que também decorre de uma mudança processual. Então, existe uma reorganização de um modelo mental, existe uma reorganização de processos, de papéis e funções, e no limite de tecnologia e ferramentas que você precisa para fazer. Quando a gente pensa em ser obsessivo em relação à necessidade do consumidor, passa por olhar muito no espelho também e entender que a gente também precisa rever e muito a forma como as empresas estão constituídas do ponto de vista de diversidade, para poderem fazer desses diálogos muito mais legítimos e profundos.